Olá, estudante! Continuando com a nossa semana de acolhimento do ciclo 5, quero lembrar que o novo PET já está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E quem está aqui conosco é o professor Wendermir Botelho, de Filosofia. E nessa aula vamos retomar o tema Existência Humana, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 4. Não é isso, professor? Exatamente. E, meu caro aluno, quando a gente pensa em existência humana, nós pensamos também nos nossos projetos de vida. Você que está aí em preparação para o Enem, saiba, a primeira fase do Enem já começou. E o que é a primeira fase do Enem, Gabi, para o aluno? É justamente o esforço, a preparação, a construção de metodologias, de formas de estudar, para que você tenha um bom desempenho nas questões do Enem. Então, o que vai diferenciar nesse primeiro momento, em especial neste momento de pandemia, aquele aluno que vai se destacar do Enem e aquele que não vai, é justamente esta preparação. Então, meu caro aluno, quando a gente pensa em existência, nós pensamos no hoje. Então, não deixe os estudos acumularem. Vamos trabalhando, vamos construindo o nosso conhecimento para podermos ter um bom êxito e realização de nossos projetos. E aí, Gabi, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nessas questões, vamos ver ao longo de toda a história do Enem algumas questões de filosofia que apareceram no PET 4 e que também nós vamos desenvolver para que possamos preparar, nos capacitar para as possíveis questões de filosofia do Enem. Vamos lá, Gabi? Vamos lá. Então, hoje, nós vamos primeiro refletir no Enem de 2003 e a temática é Montesquieu. Lembrando que Montesquieu, ele vai ser um filósofo lá no Iluminismo, ele vai trabalhar justamente essa questão contra a monarquia, ele vai trabalhar essa liberdade do homem, aí nós vamos lembrar do antropocentrismo, o homem como centro de toda a reflexão, e ele também vai desenvolver um pensamento político. Lembrando, quando a gente pensa em Montesquieu, nós pensamos um pensamento político que se aproxima do que nós temos hoje, que aí vem a questão do voto, a questão da representação. Nós lembramos também que Montesquieu, ele não vai buscar uma eleição, uma votação, um modo democrático para todo o povo, e sim para aqueles que possuem uma certa condição financeira na sociedade. Tanto que, para votar naquela época, segundo a teoria de Montesquieu, você tinha que comprovar uma renda, porque senão você não poderia nem votar, nem ser eleito. Então, vamos ver que a questão de 2003 do Enem propõe para a gente. Vamos lá. Observe as duas afirmações de Montesquieu, que viveu de 1689 a 1755, a respeito da escravidão. Lembrando, gente, que este termo escravidão foi um termo que foi abolido, né? E hoje nós trabalhamos com o termo escravização, porque os povos não nasceram escravos, né, Gabi? Exatamente, foram escravizados. Foram escravizados. Então, a partir disso, nós vamos compreender, porque quando a gente pensa, e aí a gente viu isso na aula de Montesquieu, quando a gente pensa em escravidão, aí a primeira imagem que vem é a escravidão do povo negro, lembrando que essa escravidão sempre existiu na história da humanidade, né? Daqueles que conquistam, que vão escravizar os seus conquistados, aqueles que oferecem alguma resistência. Então, coloque isso, viu, aluno? Pense bem nisso na hora de analisar as questões do Enem. Vamos lá? A escravidão não é boa por natureza. Não é útil nem ao senhor, nem ao escravo. A este porque nada pode fazer por virtude. Aquele porque contrair com seus escravos toda a sorte de maus hábitos e se acostuma insensivelmente a faltar contra todas as virtudes morais. Torna-se orgulhoso, brusco, duro, colérico, voluptuoso e cruel. Se eu tivesse que defender
direito que devemos tomar sobre os escravos negros, eis o que eu diria. Tendo os povos da Europa exterminado os da América, tiveram que escravizar os da África, para utilizá-los para abrir tantas terras. O açúcar seria muito caro, se não fizéssemos que os escravos cultivassem a planta que produz. Montesquieu e o Espírito das Leis. O que ele está querendo dizer com isso? A pessoa que trabalha contra a sua vontade, este trabalho, o fruto deste trabalho, não é algo que vai ser espontâneo, não é algo que vai produzir um sentimento de satisfação pela produção. Já o trabalhador livre, ele vai ter prazer por aquilo que ele produz, por aquilo que ele vai desenvolver e vai produzir mais e vai produzir melhor. Então, quando a gente pensa essa questão da escravização, a gente pensa justamente nisso, na qualidade da produção. Então, vamos ver, Gabi, qual que é a questão que o Enem de 2003 vai propor para a gente. Com base nos textos, podemos afirmar que para Montesquieu, lá na tela, o preconceito racial foi contido pela moral religiosa. A política econômica e a moral justificam a escravidão. A escravidão era defensável de ponto de vista econômico? Indefensável. Indefensável, perdão. Do ponto de vista econômico, o convívio com os europeus foi o benefício para os escravos africanos e o fundamento da moral e do direito pode submeter-se a razões econômicas. Vamos ver a alternativa? O fundamento da moral e do direito pode submeter-se a razões econômicas, ou seja, eu tenho que pensar, né, isso na visão de Montesquieu, uma nova sociedade. Neste novo pensamento social, eu vou colher os benefícios dessa evolução. Então, a escravidão já não é um modelo que vai trazer estes benefícios que o homem, que a sociedade precisa. Ok? Professor, te fazer uma pergunta. Claro. Porque quando eu falo do escravo, né, de quem está escravizando, Montesquieu cita, para o escravo, trabalhar sobre a ordem, sobre o comando de uma outra pessoa, é trabalhar de uma forma não virtuosa. Exatamente. Não virtuosa. E para o senhor, né, que está escravizando, ele se torna duro e cruel. Então, a escravidão não seria boa para nenhuma das partes. Entretanto, para fins de expansão econômica, para produção, para utilização da mão de obra africana, para fins de garantir uma expansão econômica e um ganho de produtividade, né, naquela época houve essa opção, né, foi adotada essa escravidão justamente devido a essas razões puramente econômicas, mas não razões ligadas à moral. Sim. Porque pensando na moral, a escravidão não é boa para nenhuma das partes. Mas pensando nas razões econômicas, ela teria uma justificativa para acontecer. Porque a partir do momento que eu troco o escravo pelo trabalhador, esse trabalhador tem que ter algum ganho para que ele possa produzir. Então, assim, quais são os investimentos também nessa nova sociedade? Porque o escravo, ele vai produzir, não vai produzir com qualidade, talvez não vá produzir quantidade, lembrando que o escravo foge, né? O escravo rebela, o escravo mata, né? Nessa questão da escravização. Mas o que vai acontecer aqui? O escravo é aquela fonte que eu tenho constante de trabalhadores. Tanto que quando terminou a escravização, né, principalmente a gente vê isso na história do Brasil, os senhores de escravos procuraram uma mão de obra barata e tratavam quase igual a escravos. Sim. E aí a gente lembra da história dos imigrantes que chegam ao Brasil e o sofrimento que esses imigrantes vão ter. Então é justamente isso. O senhor, ele quer o tempo todo lucrar. E não vamos pensar que isso é uma realidade distante da nossa realidade, não. Muitas vezes, o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho na sociedade, muitas vezes ele não é bem remunerado, porque ainda prevalece essa teoria do lucro e de um lucro acima de qualquer coisa,
com o mínimo de investimento. É um lucro que não respeita valores morais, né, até de convivência entre os seres humanos. Por isso a grande importância dos direitos trabalhistas, que foram conquistados a duras penas, né, professor? Exatamente. E aí, quando a gente pensa a história da filosofia, quando a gente pensa Montesquieu, a gente vê que a evolução se deu, mas ainda não chegamos no ápice final da evolução humana, né? Que nós vamos ver até mais um pouquinho à frente no socialismo, que é todos participarem deste grande bolo com fatias mais generosas. O que, infelizmente, né? Até hoje não foi, vamos dizer assim, adotado de uma forma bem sucedida. Exatamente. Porque parece que o ser humano, como você bem disse, né, professor? Essa questão da escravidão, ela não é algo que surgiu da escravidão negra, ela já aconteceu no passado, na época lá de Jesus Cristo. Sim. Né? A gente já tem relatos de povos que escravizavam outros povos para dominação, né? Então, é algo que a gente tem que repensar como ser humano, como raça humana. É uma realidade da natureza humana querer explorar o outro, né? E a gente vê isso em tantas situações, até em relacionamentos, né? Até em relacionamentos. Até em relacionamentos. Então, assim, quando a gente pensa, viu como, aluno, viu como que a filosofia ela vai abranger todas as áreas da nossa vida? Por isso é importante que nós trabalhemos o nosso senso crítico para podermos entender bem a nossa realidade. Vamos para a próxima questão, Gabi? Vamos. A próxima questão já é de Karl Marx e aí aquele socialismo que nós estávamos falando, o socialismo marxista no caso, né, que é justamente essa ideia que a gente está trabalhando, do trabalhador ter essa valorização, porque esse é o objetivo do socialismo marxista, né, essa mão de obra, essa mais-valia, né, ter o valor que ela merece, o trabalhador participar disso, as empresas, né, vamos traduzir para uma linguagem de hoje, né? As indústrias, e aí nós estamos no auge da Revolução Industrial, né? No período de Karl Marx. Sim, estamos até chegamos na Revolução Tecnológica, exatamente, né, professor? Exatamente. E aí Karl Marx vai falar justamente, olha, essas indústrias, elas não podem ser só de pequenos monopólios, não. Elas têm que ser estatais, têm que ser do povo, todo mundo participar. E aí é o que nós vemos hoje da ideia das cooperativas, né? Onde todo mundo trabalha, todo mundo tem responsabilidade e na divisão do bolo todo mundo participa com fatias iguais. Ocorre que essa ideologia é muito bonita, mas até maravilhosa. Hoje não foi tão bem sucedida, implantada, né? Não foi implantada de forma bem sucedida. Exatamente, Gabi. Infelizmente é o problema das grandes teorias. Nós temos teorias belíssimas, nós temos teorias louváveis, mas infelizmente a aplicação, né? E é aquilo, né? Tudo que depende do humano, não podemos esperar 100%. É por isso que ainda estamos no nosso processo evolutivo, né, professor? Exatamente, estamos nessa constante construção, ok? Então vamos lá na questão. Na produção social que os homens realizam, eles entram em determinadas relações indispensáveis e independentes de sua vontade. Tais relações de produção correspondem a um estágio definido de desenvolvimento das suas forças materiais de produção. A totalidade dessas relações constitui a estrutura econômica da sociedade, fundamento real sobre o qual se erguem as superestruturas política e jurídica, e ao qual correspondem determinadas formas de consciência. Você vai encontrar esse texto, né, lá no prefácio à crítica da economia política, lá de Karl Marx, e aí tem aí os texto 3, São Paulo, Edições Sociais, 1977. Então, quando a gente pensa na questão do socialismo, e é aquilo que nós estamos falando de uma maneira bem direta, a gente pensa nessa questão maravilhosa de uma sociedade perfeita, onde há esse bem comum que a gente vê lá atrás em Aristóteles, na construção da sociedade, que a gente vê lá atrás em Rousseau, que vai falar, né, que todos devem participar, né, que todos devem ter sua parte, que isso vai fazer com que a sociedade evolua, mas infelizmente a aplicação tanto disso, tanto do socialismo, quanto da democracia e tantas outras teorias belíssimas que nós temos na humanidade. Possui algumas distorções. Exatamente, exatamente. Então vamos ver quais são as questões, quais são as alternativas e o que
esta questão nos propõe. Vamos lá? Para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que o proletariado seja contemplado pelo processo de mais-valia. O trabalho se constitua como o fundamento real da produção material. A consolidação das forças produtivas seja compatível com o progresso humano. A autonomia da sociedade civil seja proporcional ao desenvolvimento econômico e a burguesia revolucione o processo social de formação da consciência de classe. Então, a nossa alternativa é: o trabalho se construa como o fundamento real da produção material. E quando eu falo, Gabi, dessa construção do trabalho, eu estou elevando o trabalhador, né? Tanto que eu coloquei a figurinha dos tempos modernos de Charlie Chaplin. Aconselho vocês, alunos, pesquisarem na internet, assistam, que vai trabalhar justamente essa crítica do operário que se torna parte da máquina, uma peça da máquina. Ele fica até batendo na mesma tecla, Exatamente. assim, repetidamente? E isso acontece. Quando você vê a atitude dele, você lembra dos problemas que são gerados hoje em dia, das lesões repetitivas, né, dos problemas psicológicos que são gerados hoje em dia por causa do excesso de trabalho. E hoje nós temos até uma doença, né, que eu esqueci o termo, o nome da doença, que ela vai falar justamente quando a gente excede em trabalhar, quando a gente trabalha muito. E olha, vê se você concorda, síndrome, professor. Que eu esqueci o nome no momento. Eu também não sei. Mas esse Síndrome Burnout. Burnout. Sim. Veja se você concorda, professor. Nós saímos de um regime de escravidão, no qual havia essa situação, aí passamos por uma outra fase, em que os trabalhadores, né, foi instaurada essa classe de proletariado que recebia para trabalhar, o que já foi uma grande conquista, né, perto da escravidão. Entretanto, não tinha vários direitos. Vários direitos foram algo que foram alcançados ao longo dos anos. E esse trabalhador depois, na Revolução Industrial, né, que o ser humano está sempre buscando um aumento do lucro, e a indústria, a máquina, ela prometia isso e possibilita, né, um acréscimo de produtividade, o trabalhador se tornou, veja se você concorda, escravo das máquinas, porque passou a ter o seu ritmo pautado pelas máquinas, tinha que seguir até o filme do Charlie Chaplin, no qual ele segue o ritmo da máquina, que a gente às vezes não consegue acompanhar. Exatamente. E por essa razão, depois surgem as revoluções trabalhistas, que é uma outra etapa. E querendo ou não, é uma ironia da época, mas neste século, com o avanço tecnológico, a gente vive uma realidade de tempos modernos. Com certeza. Nós acompanhamos, nós funcionamos à velocidade da internet hoje, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né, professor, para não se tornar, muitas vezes, escravo do próprio celular. Principalmente nas redes sociais. Nas redes sociais, porque o celular, é engraçado, o celular nos demanda o tempo todo, Sim. né? Nos tempo chama. Todo nos chama e tudo. Então, quando a gente reflete Karl Marx, a gente reflete todas essas esferas, toda essa realidade, desde o nosso comportamento enquanto indivíduos até a nossa atitude enquanto profissionais. Vamos à próxima questão? Vamos. No Enem de 2016, estamos com Schopenhauer. Sentimos que toda a satisfação de nossos desejos, advindas do mundo, assemelha-se à esmola que mantém hoje o mendigo vivo, porém prolonga amanhã a sua fome. A resignação, ao contrário, assemelha-se à fortuna herdada. Livra o herdeiro para sempre de todas as preocupações. Lembrando que Schopenhauer vai trabalhar a questão do pessimismo e vai dizer que nós nunca estamos realizados de fato. A gente sempre está em busca dessa realização, sempre estamos em busca desta felicidade. Vamos ver o que a questão nos propõe. Então, o trecho destaca a ideia remanescente de uma tradição filosófica ocidental, segundo a qual a felicidade se mostra indissociável e ligada à consagração de relacionamentos afetivos, administração da independência interior, fugacidade do conhecimento empírico, liberdade de expressão religiosa ou a busca dos prazeres efêmeros.
Então, a nossa alternativa é justamente esta administração da independência anterior, porque, segundo o aluno Schopenhauer, para a gente alcançar a realização, para a gente alcançar a felicidade, nós temos que alcançar justamente este trabalho conosco mesmo, com o nosso ser. Eu queria desenvolver mais algumas questões, mas o nosso tempo já está no finalzinho, né, Gabi? Então, meu caro aluno, para a nossa reflexão final, quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. E aí nós temos Arthur Schopenhauer. Então, nós temos que sair da nossa zona de conforto, e é o que você, aluno, está fazendo aí neste momento, nessa busca do conhecimento, nessa preparação do Enem. Nós temos que sair da nossa zona de conforto e temos que buscar essa realização além daquilo que nos apontam. Gabi, muito obrigado. Muito obrigado, alunos, pela participação e até a próxima aula.